Prezados participantes do nosso grupo de estudo bíblico, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje vamos fazer o segundo encontro e eu queria ainda colocar nesse segundo encontro algum prefácio, algum preâmbulo inicial sobre Mateus. Em primeiro lugar, Mateus faz parte do sinótico. Sinótico, nós dizemos que são os três evangelistas, Marcos, Mateus e Lucas, que no olhar você contempla toda a narrativa muito semelhante dos três evangelistas. Daí a palavra sinótico. Você pode no olhar ver as repetições que existem. Como eu disse no primeiro encontro, Mateus e Lucas utilizaram uma fonte comum chamada de Quelle. Quelle vem do alemão, que significa fonte. Marcos não utilizou esta fonte. E com isso há muita semelhança entre os três evangelistas. E Mateus e Lucas, por sua vez, certamente utilizou da fonte de Marcos, que foi o primeiro evangelista. Na Bíblia vocês vão encontrar o evangelho de Mateus, Marcos, Lucas, é a sequência. Mas, segundo os estudiosos, Marcos é o mais antigo. Teria escrito o evangelho pelo ano de 65 a 75 depois de Cristo. Mateus, um pouco posterior. Portanto, Marcos serviu de fonte de pesquisa para Mateus e para Lucas. Eu quero lembrar também, nesse início, sobre a figura de Mateus na Bíblia e na tradição da igreja, a figura de um homem. Vocês entrando aí na catedral encontram no mosaico aquelas 4 figuras, da águia, do boi, do leão e de uma pessoa. Então são os evangelistas. Figura do homem é Mateus. Por quê? Porque Mateus inicia o seu evangelho falando da genealogia de Jesus, a descendência humana de Jesus, que nós vamos ver no próximo encontro. Marcos é o leão, porque começa o evangelho falando da pregação de João no deserto, como este leão que ruge. Jesus é este leão de Judá. E também o evangelista Lucas inicia o seu evangelho falando dos sacrifícios no templo, com a matança dos animais, por isso o boi. E o evangelista João com a figura da águia. A águia enxerga das alturas, voa nas alturas e enxerga aquilo que nós não vemos. Então João é aquele evangelista da profundidade, dos mistérios, da profundeza de Cristo. Ele penetra profundamente o mistério de Cristo. É simbolizado pela águia. Ele capta muita coisa que nós não percebemos, porque é mistério. Esse sentido das figuras. Quero lembrar também, meus caros, que na Bíblia existe o gênero literário. Mateus também utiliza de gênero literário próprio da sua época. O que são gêneros literários? São modos, maneiras de você exprimir o pensamento, de exprimir suas ideias. É claro que a Bíblia utiliza do costume da época, do judaísmo, das tradições, por exemplo, as poesias, os cânticos, parábolas, hinos, também a genealogia é um gênero, e as metáforas, as figuras. Hoje também nós utilizamos na nossa linguagem muitas figuras de linguagem, muitas metáforas. Claro que a Bíblia utiliza,
Então, para você ter uma reta interpretação da palavra de Deus, dos evangelistas, é preciso entender o gênero literário de cada texto. O texto deve estar sempre no contexto para não servir de pretexto, dizia um biblista. Então nós precisamos sempre olhar o gênero literário, a maneira de expressar da época, para a gente entender retamente, corretamente, a palavra de Deus. Com essas palavras iniciais, então, eu queria que vocês se preparassem para esse nosso encontro com Jesus Cristo, guiado pelo evangelista São Mateus. Eu encerro pedindo a bênção de Deus para vocês que nos acompanham, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.